pessoas! E aí, tudo bem com vocês? Eu tô bom aqui, ó, no sofá. Tô de boa, comendo. Me fala uma coisa, sabe como apresentar uma tabela no PowerPoint quando você está fazendo aquele seminário na sua faculdade ou no seu emprego? Você sabe como colocar a tabela corretamente no slide? Como aproveitar os dados da tabela no seu slide? Bora ver então, porque eu vou te ensinar como colocar uma tabela de forma clara, simples e objetiva na sua apresentação, assim como figuras e gráficos também. Aqui, pessoal, no PowerPoint, quando for apresentar uma tabela, ela chega a espantar no começo quando tem muitos dados, mas o que você tem que fazer é facilitar para quem está assistindo conseguir identificar apenas o que é de importância na sua fala ou no trabalho, né? Claro que vai depender da situação, mas assim, você não precisa ler todos esses reagentes e solventes aqui na coluna 1 da tabela, muito menos todas as fórmulas empíricas e a procedência. No caso, se você quiser salientar alguns, você apresenta a tabela dessa forma. Provavelmente essa tabela saiu de um artigo, então por isso quem apresentou aqui, quem fez essa apresentação, não quis alterar a quantidade de dados presente na tabela. Então, olha o que ele fez, que interessante. Destacou esses dois reagentes e solventes aqui, sendo do laboratório Sigma. Então, olha o que a pessoa que criou a apresentação fez. Para destacar dois reagentes e o laboratório de procedência deles. Então, ficou muito mais fácil, ou seja, o restante da tabela está ali, os dados estão ali, mas eles não são importantes nesse momento da apresentação, sabe? Foi chamada a atenção para apenas dois itens ali. Seguindo aqui com outro exemplo, essa tabela aqui. Tem um pouco de dados, né? Várias colunas aqui, olha, algumas linhas, mas está bem legível, a fonte escolhida foi boa, o tamanho está bem aplicado, né? Título aqui bem claro, né? A fonte da tabela aqui, o site de disponibilidade, a data de acesso, a página do slide aqui, ó. Então, tá bem explicada essa tabela, mas ele quis ressaltar apenas esse dado do IF Sul de Minas, ok? Olha o que foi feito, facilitou, ó, antes, depois, sem precisar ficar apontando laser, sabe? Porque o laser, ele precisa de muito cuidado para ser usado na apresentação, para não ser algo em excesso, né? Algo que desfoque a atenção realmente, quando ele fica só apontando para lugares vagos ali da apresentação, chega a ficar até maçante a apresentação. E quando tá nervoso com o laser na mão, então aí é um perigo. Então essa forma aqui de ressaltar um dado, ó, ela fica bem leve e objetiva, além de clara, né, que é o primordial para uma boa apresentação, ainda mais de tabela com muitos dados contidos. Essa tabela aqui, ela segue algo interessante porque essa apresentação é de um artigo científico, né, onde o material e métodos foi confeccionado em uma tabela. Então, quem criou essa apresentação pegou todo o material e métodos contido no artigo, transformou em uma tabela. E olha que legal, com as animações, olha só, cada parte da tabela foi exibido de forma relacionada. Olha só. Agora ele vai aqui para os vídeos, ó. Teve 3 vídeos relacionados à tabela periódica. Então ele dá exemplo. Depois aqui, coluna 3, ó, vai falar de características básicas e abundância dos elementos. Olha só, na crosta terrestre e no corpo humano. Fica bem gostoso para quem está assistindo
e também para quem está apresentando, porque não fica preso em texto, slide maçante, dá vontade de dormir. Assim não, assim fica legal. Quem está assistindo fala, nossa, o que será que vem depois? O que será que ele fez na apresentação? Gera aquela expectativa em quem está vendo você apresentar. Lá, propriedades periódicas, né? No caso, ele citou variação do raio atômico. Com certeza ele tinha algo para falar disso. Uma tabela. Agora ele vai partir para a quarta coluna aí, o laboratório de química e experimentos, né? Item 1, famílias e propriedades periódicas. Olha só que legal, pessoal. Item 2, estados de oxidação do cromo e manganês. Olha lá, deu exemplo, esse exemplo aí chama camaleão químico, né? Item 3, ligações químicas, tal. Item 4, gases, oxigênio e hidrogênio. Olha só, colocou um GIF ali, colocou uma animação, né, das chamas, das cores das chamas dos elementos. 4. Assim, ó, e assim ele vai por todos os tópicos. Olha que legal. Estado físico, propriedades físicas da substância, metais e íons metálicos. Provavelmente deve ser sódio, isso daí. Densidade dos metais, né? Então, em uma tabela, ele conseguiu fazer toda a explanação da metodologia do trabalho para apresentar, sem ficar maçante, sem ter textão em slides maçantes. Ah, Ana, mas eu tenho dificuldade, eu vou esquecer porque eu não consigo decorar. Eu preciso ter o texto pra eu não esquecer nada, não correr o risco de me perder no conteúdo na hora que eu estiver apresentando. Calma, você não vai esquecer de nada, porque você vai treinar antes, você vai ensaiar a sua apresentação. Então, uma tabela pode sim te remeter a todo o assunto do seu trabalho, assim como uma figura, assim como um gráfico também pode te remeter a todo o assunto que você queria colocar em forma de texto no trabalho. Nesse slide, observa-se que ele é apenas branco, não tem detalhe nenhum na apresentação, a não ser o título aqui, ó, que é sobre cegueira. Então, o autor colocou em todos os slides, nesse canto direito superior, o título do trabalho. E ele vem com essa figura, sem animação, né, uma figura simples. O título dela é Diferentes Cores de Bengala, né, referente à cegueira. Então, bengala branca, bengala verde, bengala vermelha e branca. Observe-se aqui a fonte, a data de acesso em que foi acessada essa figura, essa imagem, né, no caso, página do slide, tudo certinho. Já parou para pensar na quantidade de texto que te geraria descrever essa figura para apresentar? Então, assim, é muito mais viável e até fácil mesmo você considerar inserir imagens, né? Olha que interessante para quem está assistindo, né? Observar as diferenças aqui. São diferenças significativas em relação às cores, né? Mesmo como leigo, já aguça um pouco da curiosidade para saber o que ele estava falando. Daí você vem aqui em cima, ó, a bengala branca é para o cego, a bengala verde para baixa visão e a bengala vermelha e branca é para o surdo e cego, né? Então, olha como essa figura já está explicando uma quantidade grande aí de comentários, né, para ser feito. Seguindo na mesma apresentação, o próximo slide, ó, como lidar na escola, né? O slide por si só é a imagem, né? Olha lá o título lá, cegueira, página 11, a fonte, data de acesso. E aqui provavelmente o apresentador discorreria sobre formas de lidar na escola com a cegueira, né? No caso aí, provavelmente em crianças, né? Então, é uma imagem bonita de se ver, né? É uma apresentação alegre, atrativa. Olha aqui, eu tenho um outro exemplo para mostrar, agora já com animação, né? Aqui estava falando de radioatividade. Olha o título aqui em cima, na margem superior esquerda do slide, né? Aí, ó, penetração das radiações na matéria, né? Ondas alfa, beta e gama. Olha só, ondas alfa, ondas beta
ondas gama, certo? Então, assim, fica muito mais concreto você ter explicado esse conteúdo antes, uma breve introdução, né, à radioatividade, e aí vem com esse slide, você fecha o que você falou de uma forma lúdica, de uma forma ilustrativa, né, e alegre também, cativante para quem está vendo, não fica aquela coisa maçante. Na mesma linha de imagens com animação, olha que interessante, ó. A figura vai se formando, né? Aqui vem as legendas das letras e ela vai se formando conforme ele vai apresentando, né? Novamente, ó, o título do trabalho, uma das margens superiores, estava na introdução, né, do trabalho, a imagem por si, aqui a página do slide, a fonte da figura para quem quiser consultar, tiver curiosidade, né? Novamente, um slide limpo, objetivo, interativo, facilitador, com certeza vendo essa imagem muito mais fácil do que ver um texto, né? Slide com texto, texto, texto para apresentar. Então, às vezes um slide desse te economiza assim várias páginas, sabe? Então, pense nisso. Às vezes você gasta muito tempo para fazer, mas vale a pena. É um trabalho fazer a animação, pensar na imagem, mas aqui no caso não precisou pensar porque já é desses autores. Mas tem muitos casos em que você mesmo vai conseguir criar algo para te facilitar quando for apresentar e tornar a sua apresentação mais atrativa, beleza? Aqui nesse slide, observa-se um gráfico na forma de pizza. O título dele em cima aqui, reprovação antes da saída do curso. Ele tá bem limpo, né? Assim, a gente pode dizer que tá simples, objetivo, claro, o que um ouvinte precisa para entender o recado de quem está apresentando, né? E o apresentador também pode linkar vários assuntos em relação a apenas esse único gráfico, com esses dados aqui expostos, né? A legenda aqui embaixo também bem nítida, né? Representando. Fundo branco no slide, uma ligeira arte aqui no canto, mas nada que atrapalhe a visão aqui do gráfico, que é a estrela do slide. Esse é o slide 29, como consta aqui. No slide 30, o autor colocou esse gráfico aqui, olha só. Tem essa animação do lápis que vem aqui em cima, né? Eu vou voltar para você ver. É algo a mais na apresentação, né? Deixa com aquele caráter mais sofisticado e tal. Ele fez esse gráfico de barras representando reprovação dos estudantes, né? Nas matérias aqui. Ele está no resultado de discussão do trabalho, então esse gráfico aqui serviu para ele discutir alguma coisa nas matérias com maior número de reprovação. Com certeza ele linkou algum outro conteúdo em relação a isso, mas observa-se que tanto nesse gráfico aqui anterior quanto nesse, o slide não tem texto, gente. Não tem. O apresentador foi falando em cima dos gráficos realmente, não utilizou o slide para colocar texto, né? Tornou a apresentação muito mais visual, muito mais dinâmica, objetiva, clara. E já esse slide aqui é de uma outra apresentação. Observa-se que ele está bem carregado, né? Mas às vezes a gente se depara com esse tipo de situação, pessoal, que você é obrigado a apresentar todos esses dados para falar um único assunto, por exemplo. Você vai pensar no meio disso tudo aí um único estado, né, que observa-se aqui, são os estados do Brasil, situação atual das regiões em relação à inclusão, né, que a gente vê aqui embaixo. Então tá, são todos esses dados aí. Olha só o que o apresentador fez para ficar menos poluído. Ele separou, olha, o Brasil, depois ele falou das regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E depois ele separou esses estados aí em vermelho.
Então, assim, olhando assim agora, dessa forma, tá poluidíssimo, né? O slide. Você fala, meu Deus, o que que é isso? Quanta cor, pra que tudo isso? No momento em que ele está apresentando, em que os ouvintes se deparam com esse gráfico, né, vários dados, e ele vai falando calmamente, olha, o Brasil representa 83% de alguma coisa, né, gente? Não sei o que que é. Depois, as regiões sudeste, sul. Repara como que ele consegue separar, ele consegue chamar a atenção para certos pontos ali do gráfico que é o objetivo dele. Depois aqui, os estados que ele chamou a atenção também, estados do norte do país aí, né? Provavelmente alguma coisa relacionada. Então, assim, de um gráfico repleto de dados, há a possibilidade de elencar, né, certos itens que você precisa falar, precisa apresentar de forma mais organizada, né? Foi o que foi feito aqui. Eu mudaria as cores que utilizou para o destaque, eu colocaria uma cor só, porque ficou bem chamativo, né, as cores diferenciadas. Mas aí vai de cada pessoa também, cada apresentador, depende da situação também que ele estava apresentando isso, né, a plateia dele, tudo. Tudo isso conta, na verdade. Mas foi uma forma bem inteligente de separar aí os dados. Pessoal, espero sinceramente ter contribuído aí com a próxima apresentação de seminário que vocês forem fazer e precisar inserir tabelas, gráficos e figuras. Espero sinceramente que ajude vocês essas técnicas que eu apresentei aqui. São coisas simples, parecem detalhes bobos, mas que fazem toda a diferença em uma apresentação que você vier a fazer. Um abraço, fiquem com Deus, até o próximo!